Olá, pessoas! Bom, é, é muito difícil às vezes a gente separar o pessoal do profissional, até mesmo porque a gente é a mesma pessoa, né? Apenas exercendo funções em momentos diferentes. E é interessante a gente pensar nesse ponto. É muito difícil a gente separar o pessoal do profissional porque somos a mesma pessoa, mas a gente tem que entender qual é o nosso papel em cada momento. Pelo que eu percebo, as pessoas acabam confundindo mais qual é o papel do que qual é o, o momento ali, se é o pessoal ou o profissional, né? Então, a gente encara vários papéis no dia a dia, né? Vários comportamentos, várias formas diferentes de olhar e de lidar com a realidade. E esses papéis, eles vão fazer parte do nosso dia a dia, porque, por exemplo, vamos pegar uma pessoa que ela acorda de manhã, ela tem os afazeres da casa, pode ser um pai, pode ser uma mãe, né? Pode ser um filho, pode ser qualquer pessoa assim que esteja exercendo as suas funções dentro da sua casa, né? Então, esse é o papel, né? Dentro da casa, que é o que a gente chama aí de pessoal, né? E essa pessoa sai, vai para o seu trabalho, vai para a sua escola, ali ela ocupa um outro papel, o papel do estudante, o papel do chefe, o papel do empregado, do colaborador, o papel do voluntário, o papel do médico, do enfermeiro, o papel do carteiro, tem outro papel, né? E aí essa pessoa interage com outras pessoas, que aí nós estamos falando do profissional. Mas nós estamos falando da mesma pessoa, o mesmo indivíduo, né? Essa pessoa retorna para casa, tem os seus afazeres de casa de novo, e final de semana essa pessoa tem as suas atividades, tem os seus roteiros, tem as suas rotinas, né? Mas entenda que é importante a gente pensar nesse conceito. De fato, a gente não separa o profissional do pessoal quando nós falamos de indivíduo, né? Mas nós temos que ter uma percepção do papel que nós estamos ocupando. Qual é o papel que eu exerço em determinados momentos do meu dia? Vão ter momentos que eu vou exercer o meu papel de pai, vão ter meus momentos de papel de psicanalista, vão ter meus momentos de papel na sociedade, com amigos, com pessoas, né, como cidadão. Em cada papel eu tenho as minhas responsabilidades, tenho as minhas obrigações e eu vou ter que lidar com esse contexto, né? Então, de fato, assim, não separamos profissional do pessoal quando nós falamos de indivíduo. O indivíduo, ele tem a sua característica única, tem os seus comportamentos, suas qualidades, seus defeitos, seus conflitos, suas questões, né? Mas esse mesmo indivíduo tem que separar qual é o papel. O que acontece hoje? Isso acontece muito. Essa confusão dos papéis. Um exemplo simples. Esse momento que nós vivemos, várias pessoas passaram a trabalhar em casa. E trabalhando em casa, houve um conflito. Opa, mas em casa eu exerço tal papel. E claro, esse conflito é psíquico, tá? Não digo um conflito ali, real, na realidade ali da pessoa, né? Na interação do ego com a realidade. Mas eu digo num contexto mais psíquico, né? Qual é o meu papel aqui em casa? Mas em casa eu não trabalho. Em casa é quando eu venho para descansar. Em casa é quando eu saí do meu trabalho e eu estou naquele dia exaustivo, eu não vejo a hora que chega sexta-feira, 5 horas, sexta-feira, 6 horas, e eu vou sair, eu vou para minha casa e lá eu vou descansar. Lá é o meu papel de lazer, o papel de pessoa que tem o seu momento de descanso. Como é que eu vou trabalhar em casa? Aí surge esse conflito. Então, no nosso dia a dia, a gente tem que entender qual é o nosso papel. Há uma confusão na sociedade, às vezes, de achar que o meu papel de. Vamos usar um exemplo, né? O meu papel de adolescente que eu tenho em casa é o mesmo papel de adolescente que eu posso usar na rua, que eu posso usar na escola,
que eu posso usar no meu trabalho, que eu comecei meu trabalho, né? Da mesma forma, os adultos, o meu papel que eu ocupo em casa, que é a minha área de lazer, o meu momento de descanso, eu acabo colocando no meu trabalho, né? Aí a gente tem que entender os valores, quais são os seus valores aqui, quais são os seus valores ali, quais são suas responsabilidades aqui, suas responsabilidades ali. Assumir esses papéis, eles são, é algo muito importante para o nosso psíquico. Eles são fundamentais para a gente entender como é que a gente vai agir em cada situação. Um exemplo simples, imagine um pai, né, que ele não assume o seu papel de pai. Ele assume sempre aquele papel de adolescente, ele assume aquele papel de não ser pai, né? Ou ele assume aquele papel rígido do trabalho exaustivo que ele tem, ele assume esse papel em casa, né? Então é importante ter essa diferenciação, saber diferenciar qual é o seu papel. Qual é o seu papel em cada momento e como é que você interage com esse papel em relação aos ambientes que você está. Cada vez mais tendo essa percepção do seu papel, da sua atribuição, da sua responsabilidade em cada momento, aí sim você consegue lidar melhor com os conflitos que surgem, assumindo o papel de fato que você tem em cada situação. E aí eu te pergunto, qual é o seu papel? Essa é a dica de hoje. Um abraço e até a próxima.